Olá, caros amigos. Eu sou o Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada da inesquecível atriz e professora Camila Amado, uma mulher intensa que formou grandes nomes da nossa dramaturgia e viveu a arte até o último suspiro. Esta mensagem traz grandes revelações sobre sua passagem e o que ela encontrou do outro lado, detalhes que o grande público mal poderia imaginar sobre a espiritualidade no meio artístico. O relato é profundo e promete mudar a forma como enxergamos a vida e a morte. Acredito que vocês ficarão impactados. Esta carta foi psicografada pela médium Helena Rocha, no Centro Espírita São Francisco de Assis, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. Vejo que a sessão de hoje se ilumina com uma luz cor-de-rosa suave, como um refletor divino que banha este recinto e prepara o cenário para o amor. Peço licença aos mentores e diretores espirituais desta casa para tomar a palavra, não mais através de um personagem, mas despida de qualquer máscara, com a alma nua e sincera. Venho eu mesma, com a permissão do alto, utilizar a energia deste medianeiro para lhes dizer que a cortina não se fechou definitivamente. Eu que na terra respirei a arte, a verdade cênica e a busca incessante pela compreensão do humano, estou aqui. Não como uma memória distante trazida por terceiros, mas como uma presença viva, pulsante e grata. Sou eu, meus queridos, a sua velha amiga e eterna aprendiz, Camila. A cortina se fechou, meus queridos. Foi assim que eu senti quando o último suspiro deixou aquele corpo cansado na gávea. Vocês sabem, eu sempre fui mulher de falar, de gesticular, de ensinar a verdade cênica, de buscar o grito preso na garganta do ator. Mas naqueles dias finais de junho de 2021, o silêncio foi se tornando meu único companheiro. A dor, aquela dor física que o câncer no pâncreas me impôs, era como um punhal que revirava minhas entranhas. Mas, curiosamente, ela não era maior do que a dor de ter que deixar o palco da vida. Eu olhava para os cantos do meu quarto, via o rosto preocupado dos meus familiares, sentia o cheiro dos remédios e a vibração de angústia que pairava no ar. O corpo pesava toneladas, era como se eu vestisse um figurino feito de chumbo, apertado, sufocante, que já não me servia mais. A mente, porém, continuava fervilhando, querendo dirigir a cena, querendo dizer, não chorem, isso é apenas uma passagem, mas a voz já não saía. Quando o desenlace aconteceu, não foi como nos filmes, com música suave e luz imediata, foi um rompimento. Senti um estalo seco, como uma corda de violoncelo que arrebenta no meio do concerto. Uma tontura imensa, um vertigem que me puxava para trás, enquanto eu via meu corpo ali, imóvel, pálido, parecendo uma boneca de cera que já não tinha mais a energia da manipuladora. Eu gritei muito, chamei por minha mãe Henriette, chamei por meu pai Gilson, mas o som da minha voz espiritual não ecoava nas paredes da matéria. O medo, meus irmãos, o medo é algo que a gente não ensina nas aulas de teatro. O medo do desconhecido me gelou a espinha, mesmo eu não tendo mais espinha física. E então a escuridão veio. Não uma escuridão vazia, mas uma névoa densa, cinzenta, úmida. Eu me vi caminhando por um lugar que parecia um cenário de peça trágica, abandonado após a última apresentação. O chão era de barro frio, o céu não tinha sol, apenas nuvens pesadas que pareciam chorar. Eu estava no que chamam de umbral, mas entenda, não era um lugar de demônios com garfos, era um lugar de projeções mentais.
Eu via meus medos materializados, via as aulas que não dei, os abraços que neguei, as palavras duras que soltei em momentos de impaciência. A mente do artista é fértil, e no umbral essa fertilidade joga contra nós. Eu criava meus próprios monstros. A solidão era absoluta. Eu andava e perguntava: onde está o aplauso? Onde está o público? Onde está o amor? Eu sentia frio, um frio que vinha de dentro, da alma que ainda estava apegada à vaidade, ao reconhecimento, àquela necessidade humana de ser vista. Eu que ensinei tantos a encontrarem sua verdade interior, estava ali, perdida na minha própria mentira de que eu era autossuficiente. Chorei lágrimas que queimavam meu rosto. Sentei-me numa pedra úmida e, pela primeira vez em muito tempo, fiz uma oração sincera. Não uma oração decorada, não um texto de Nelson Rodrigues ou Shakespeare, mas um texto meu, improvisado, rasgado do peito. Deus, se tu existes, se a arte é um sopro teu, não me deixe aqui nesta coxia escura. Acenda o refletor, por misericórdia. Foi nesse momento de entrega, de humildade absoluta, que a vibração mudou. O cinza começou a ganhar tons de azul. Uma melodia, suave como uma flauta distante, começou a permear aquele ambiente hostil. E eu vi uma luz. Não era um holofote, era uma estrela que descia. E no meio dessa luz, uma figura se formou. Caminhando com uma elegância que eu conhecia bem, com um sorriso que iluminava palcos e corações. Era ela, minha querida amiga, a grandiosa Marília Pêra. Ela estava linda, rejuvenescida, vestida com uma túnica que parecia feita de seda e luz. Ela estendeu a mão para mim, aquela mão expressiva que tantas personagens construiu, e disse com aquela voz inconfundível: Camila, minha querida, o espetáculo não acabou, apenas mudou de teatro. Venha. Eu não conseguia acreditar. Abracei Marília como quem se agarra a uma boia em alto mar. Chorei no ombro dela, e ela acariciou meus cabelos, dizendo que estava tudo bem, que o resgate havia chegado porque eu pedi com o coração, não com o intelecto. Senti meu corpo ficar leve, flutuamos acima daquela névoa triste. Enquanto subíamos, vi outros irmãos lá embaixo e prometi a mim mesma que um dia voltaria para ajudar, assim como estava sendo ajudada. Atravessamos faixas de luz, cores que eu nem sabia que existiam, indescritíveis para o vocabulário terreno. Chegamos a uma cidade espiritual, uma colônia de cura e arte, onde as construções pareciam feitas de cristal e as flores cantavam ao vento. Fui levada para um hospital que mais parecia um jardim de inverno. Lá, enfermeiros de branco, com olhares de puro amor, cuidaram do meu perispírito, que ainda trazia as marcas, as feridas energéticas causadas pela quimioterapia e pelo sofrimento do câncer. Fui banhada em águas magnéticas, recebi passes de luz verde e violeta. Adormeci um sono reparador, sem dor, sem angústia. Quando acordei, dias depois, ou o que me pareceram dias, estava renovada. Meu pai, Gilson amado, estava lá. O abraço dele foi o cimento que reconstruiu minha estrutura emocional. Revi amigos, revi o Stepan em espírito durante o sono dele, pude entender que o amor não morre, ele apenas se expande. Hoje, meus amados, minha vida é trabalho e gratidão. Não pensem que ficamos aqui tocando harpa em cima de nuvens. Aqui se trabalha, e muito. Estou em uma colônia dedicada às artes e à comunicação. Tenho a honra de trabalhar na ala da expressão da alma. O que fazemos? Recebemos espíritos que desencarnaram e que em vida foram atores, músicos, escritores ou simplesmente pessoas que não conseguiram expressar seus sentimentos. Usamos o teatro como terapia. Montamos peças onde os espíritos encenam suas próprias vidas passadas para entenderem onde erraram, onde acertaram, para perdoarem a si mesmos. É o teatro da verdade. Eu dou aulas, sim, continuo sendo a professora exigente, mas agora a exigência é outra. Exijo amor, exijo entrega à luz.
Ajudo a preparar reencarnações de futuros artistas, soprando em seus ouvidos espirituais a importância de usar a fama não para a vaidade, mas para educar, para elevar a vibração do planeta. Acompanho, quando permitido, os atores que estão aí na Terra, intuindo-os a buscarem a profundidade, a fugirem da superficialidade que domina a mídia. Às vezes visito os teatros do Rio e de São Paulo, sento na plateia vazia ou ao lado dos diretores e tento soprar inspiração. A arte, meus irmãos, é a linguagem de Deus. Quando um ator chora de verdade em cena, ele está purificando não só a ele, mas a quem o assiste. Por isso, minha mensagem final a vocês que estão encarnados e me ouvem agora é um apelo apaixonado. Vivam a verdade, não sejam atores em suas próprias vidas, usando máscaras para agradar a sociedade, para agradar o vizinho, o chefe ou até a família. Rasguem as máscaras da hipocrisia. A vida na Terra é uma passagem rapidíssima, um curta-metragem. Não percam tempo guardando mágoas, pois a mágoa é um câncer que a gente leva na alma para o outro lado e que pesa muito na hora de subir. Perdoem. O perdão é o desapego da dor. Amem com intensidade. Digam, eu te amo, hoje, agora. Não esperem o terceiro ato, porque as cortinas se fecham sem aviso prévio. Aos meus alunos, aos meus colegas de profissão, saibam que a tia Camila está bem. Estou estudando muito, aprendendo que a maior técnica de interpretação é a caridade. O maior personagem que podemos interpretar é o de irmão universal. Aqui não há prêmios, não há quiquitos, não há estatuetas douradas. O único troféu que conta é a luz que brilha no nosso peito quando ajudamos alguém. Que a paz do Mestre Jesus, o maior de todos os protagonistas, aquele que dividiu a história em antes e depois, sem nunca ter escrito uma linha, apenas vivendo o amor, esteja com cada um de vocês. Saiam daqui hoje leves, como se acabassem de assistir à mais bela das comédias, com o coração sorrindo. A morte não existe, o que existe é a vida, pulsante, eterna e maravilhosa. Um beijo na alma de cada um. Sua irmã e eterna aprendiz, Camila.